Muito bem, pessoal, vamos dando continuidade aí aos nossos conteúdos, agora no que eu categorizo como a parte 7 aí, tá? E vamos aprofundar mais agora a parte das técnicas de venda, né, e todo um processo aí que a gente precisa compreender muito bem, né, na área de vendas. Sobre a primeira parte que eu queria falar para vocês aqui, é a respeito dos pilares da venda. Isso é bastante importante porque a gente precisa compreender, né, que o vendedor precisa ser bastante seguro, né, firme, assertivo também no processo todo aí da negociação, depois ali, né, estar preparado. E por quê? Porque exatamente esses são os pilares que vão garantir, né, que o teu processo de venda realmente tenha aí êxito, né, garanta o êxito. Primeiro ponto é a questão da qualidade. A qualidade significaria o conhecimento do produto, inclusive contando, né, sua experiência com o produto. Ou seja, você, na hora que você fala a respeito do produto, fala da qualidade do produto, na verdade, você está falando com propriedade, você está falando com conhecimento, você não está inseguro, você não está ali em dúvida, em cima do muro, realmente, pelo contrário, você tem tanta capacidade de entender sobre aquele produto, né, desde a questão técnica do produto, a questão dos benefícios, que você mesmo já fez uso desse produto. Então, esse tipo de situação de qualidade e esse exemplo de ter a experiência com o produto é fundamental, que vai te deixar num nível de qualidade muito maior aí, né, na hora do processo de venda. Né? Essa qualidade justamente é no sentido de tu ter capacidade de realmente demonstrar como sendo o melhor vendedor para esse tipo de produto e, lógico, porque tu é o melhor vendedor, justamente tu tem como realmente defender para o cliente o quanto esse produto é bom ou que ele realmente é a solução para os problemas do cliente. Outro item é a questão da velocidade. Que, como eu digo aqui, não deixe cliente esperando e seja rápido na dinâmica do processo de venda. A velocidade tem todos os aspectos aí, a importância, ainda mais nos dias atuais, cada vez mais o corre-corre da nossa rotina, no dia a dia, né? Então significa que realmente tu precisa fazer esse processo o mais rápido possível, mas jamais também com aquele aceleramento perceptível ao consumidor, ao cliente possível, né, prospect aí que tu está fazendo o primeiro contato, enfim, a negociação, né, que transmita algo que significa insegurança depois, significa de repente um forçar além, né, do sinal aí adequado, tá, para o cliente, porque a gente vai ter que entender realmente o perfil do cliente e esse entendimento vai nos dar realmente o tom da velocidade máxima que eu posso ir naquela negociação, né? Especialmente se eu tenho que buscar alguns dados, falar com outras pessoas, consultar alguns setores, verificar essa questão do processo de entrega daqui a um pouco, né? Verificar esse processo, de repente, de buscar uma nova alternativa ali, uma nova proposta, né? de valores e tal, né? De criar realmente algum diferencial ali, de acrescentar alguns elementos no produto, tá? De poder botar mais benefícios, de repente, que são fora do padrão normal. Eu não posso deixar o cliente esperando muito tempo. Realmente eu tenho que ser mais rápido possível nessa situação, nesse formato, então, do processo de negociação e de venda em si. Outra situação é a flexibilidade, ou seja, se o cliente está solicitando, está pedindo alguma coisa, está demonstrando suas necessidades, está demonstrando também o que ele exatamente quer, né, o que ele exatamente gostaria, como ele está valorizando realmente aquele produto ou serviço que você está aí fazendo a defesa, né? Então você precisa sempre ir a uma negociação com uma margem para isso, né? Então tu vai buscar ter te preparado antes, ter buscado entender, né? Buscar entender realmente todas as possibilidades que tu tem, as armas na tua mão, né? Seja de mais prazo, desconto, aumento de benefícios, como eu disse ali, né? Porque isso não só vai acelerar esse ponto da velocidade, que normalmente é aqui que a gente tem que ser rápido mesmo, nesse processo de buscar definir todos os elementos aí, né, que são necessários para fechar realmente o processo de compra do cliente, tá? E aí, do teu processo de venda. Então, tu já tem que ter essa flexibilidade garantida aqui, né, que tu possa fazer isso. Não que tu tenha que fazer e que tu faça. Né? Isso vai depender do processo de negociação, né, do processo também do perfil do cliente. A gente vai verificar
até que ponto a gente pode ir ou não ir naquela situação de negócio. Lembrando que a gente tem que ter também um padrão, aí, uma política comercial que nos dê as diretrizes para isso, porque flexibilidade muito variável de cliente para cliente, ao momento que isso fique muito evidente, visível e justamente se torne daqui a um pouco para algum cliente imaginar isso injusto, né, isso se torna um problema, um grande problema, e aí quebra por tudo, né, quebra inclusive a credibilidade não só do vendedor, mas até da própria empresa ou marca que está ali na situação, né? Agora eu queria explicar um pouco melhor para vocês essa jornada da venda em duas situações que eu separei aqui. Eu separei a jornada da venda no sentido da venda ativa. Nós já falamos um pouco aí na aula anterior também sobre isso, falamos um pouco aí também desse passo a passo, desses itens, mas foi ainda muito inicial. Assim como já nas outras aulas também a gente falou, né, pouco talvez, né, de cada item aí. Então eu quero abranger um pouco mais a fundo agora, tá? E tratando da venda ativa, seria como se fosse aquela venda que realmente tu não está lá recebendo o cliente ou o cliente está te ligando, né? É a venda que tu tem que fazer o contato com o cliente, tu tem que prospectar então os teus clientes, né? Tem que fazer realmente o primeiro contato. Através desse primeiro contato, né, depois, inclusive, de um processo de qualificação, é que a gente faz a coisa começar a andar e se realmente aquilo vai virar um processo de venda adequado e que pode entrar a fazer o funil, vamos dizer assim, né, para fazer realmente o desenvolvimento, então, dessa negociação até chegar na venda efetiva. O que ocorre aqui é que o primeiro passo, prospecção, né, então eu vou verificar o ideal perfil a buscar para fazer parte da lista de clientes potenciais. Isso é fundamental porque, no fundo, não adianta eu prospectar qualquer um, né, de qualquer jeito, né? O meu processo de prospecção, às vezes, um pouco mais automatizado, algo mais usando software ou a internet, né, vai me trazer aí muitas pessoas de diferentes perfis, estilos aí, e eu posso excluir essas pessoas da lista, de cara, ali, por uma questão de filtro também dessa minha lista que eu faço, da prospecção, eu já posso estar eliminando. E esse processo de eliminar aqui, eu separei, tá? Mas a gente pode considerar também ainda na mesma etapa aqui de prospecção, né? Mas essa separação também é importante porque a gente não esqueça, a gente faz a qualificação, tá? Então a gente verificar o ideal perfil também passa por justamente eu ir mais a fundo na análise, tá? E aí eu vou fazer esse processo de triagem para verificar quem tem já um perfil de real interesse, né, de necessidades, no caso, das condições financeiras e o poder de decisão para a compra. Muitas vezes eu estou buscando também prospectar a minha clientela e eu não estou conseguindo falar com a pessoa certa. Então eu tenho que qualificar ali muito bem se eu quero fazer uma venda, se eu quero atingir tal empresa, né, tal pessoa, qual é a pessoa mesmo que faz realmente ali o negócio acontecer. Se não é essa pessoa que eu falo em primeiro lugar, e provavelmente num certo processo aí mais complexo, então, de vendas, né, justamente é num processo de venda ativa muitas vezes, a gente tem uma linha aí de contatos que não significa que eu logo de cara estou falando com a pessoa que realmente toma a decisão, né, que toma realmente a frente de dizer assim, está feito o negócio, está comprado, assina o contrato, ou vai lá e paga pelo produto, né. Então, é nesse sentido que a gente tem que perceber e fazer essa qualificação. A primeira oferta, a gente pode tratar também como aquela primeira fase de contato com o cliente, a abordagem, tá? E essa abordagem a gente tem que fazer de uma maneira muito bem feita, realmente. Não adianta eu criar uma abordagem considerando e verificando o perfil do cliente, sempre alinhado com isso, né? No momento que eu faço uma abordagem desalinhada com o perfil do cliente, né? Eu não tive o ideal cuidado e realmente eu fiz aí uma rateada daquelas, vamos dizer assim, né? Eu não vou conseguir, né, me safar bem aí ou me conseguir ter um bom resultado nesse processo de abordagem. Ou essa abordagem ruim, por mais que ela avance aqui, ou a pessoa compre, lá no final ela ainda se sente com dúvidas, fica meio receosa, quer dizer, é uma situação final aí bem ruim, às vezes porque inicia mal aqui, já no contato inicial. Então é normalmente de maneira consultiva essa abordagem que eu tenho que fazer, né, consultando então o cliente, verificando, entendendo ele lá as necessidades, explicando questões técnicas do produto já, porque eu já posso fazer aqui uma primeira etapa já dessa ideia de negociação, né? Quando eu falo de venda ativa, justamente aquela ideia mais complexa também das vendas,
que provavelmente esse item 4, aquele follow-up, a gente vai estar aqui separando, criando esse momento específico, porque significa que são mais momentos de contato com o cliente, são mais momentos de relacionamento que eu preciso, né, com esse cliente, até poder chegar numa negociação mais a fundo para fechar mesmo um negócio, tá? Então, por isso que tem essa separação aqui, né? E aí a gente vai mostrar os benefícios, né, desta oferta frente ao problema e necessidade apresentado para o cliente. Então, eu já vou buscar aqui nessa primeira oferta, fazer essa busca, né, de entregar a oferta ideal para aquilo que eu já sei, já conheço do cliente. Na verdade, porque eu já fiz uma qualificação, uma prospecção, já busquei dados através de outras pessoas também, né, no slide da aula anterior, né, eu falava melhor isso, né, essa parte de qualificação, o quanto depende também de eu buscar dados de outras pessoas sobre o cliente, né, me preparando para esse negócio, né, para esse contato aqui, para essa primeira abordagem, tá, com o cliente. Então, eu já vou sabendo de algumas coisas, já posso entregar uma oferta, e é recomendável sim que eu já faça uma entrega de oferta, porque eu não posso estar perdendo também oportunidades, né? No momento que eu faço um primeiro contato, eu já tenho que deixar a pessoa, pelo menos com alguma vontade, com alguma pulguinha atrás da orelha ali, de algumas possibilidades que ela tem de compra ali, ou que eu já posso estar direcionando realmente da melhor forma ali, né, algum negócio para ela. Notem que isso que eu estou falando agora também vai variar bastante aí dessa questão do perfil do cliente, da necessidade do cliente em si, daqui a pouco a necessidade que ele tem e aqueles produtos ou serviços que eu posso prestar para ele também passa por um processo de construção, né, de fabricação, de produção depois do serviço, né, que levam um tempo maior. Então significa realmente que exista ainda novos contatos necessários, que exista um detalhamento também das necessidades necessárias. Então essa primeira oferta, ela passa também por isso, por esse primeiro contato, essa busca de mais informações. Essa primeira oferta não precisa já vir na mão, na pastinha lá, né, na primeira conversa, na primeira visita com o cliente. Eu posso vir aqui com algumas ideias melhor formatadas, e essa primeira oferta nem que fique apenas verbal no primeiro contato, mas que eu possa mandar depois de alguma forma, possa entregar essa proposta, porque normalmente é isso que vai acontecer numa venda um pouco mais complexa, então, né, e numa venda ativa que normalmente é difícil, que seja difícil, né, que eu possa levar logo para fechamento. Porque quando eu quero levar logo para fechamento, com certeza, eu vou chegar com a pastinha na mão, já vou ofertar ali exatamente as coisas, já estou com um pré-contrato, né, pré-montado ali na mão, né, então, quer dizer, é nesse formato. E a gente vai ter que ver exatamente com que mercado a gente está falando, com que sistema realmente de funcionamento desse mercado temos, né? E para esse cliente também como é que é o processo de compra dele, porque dependendo da complexidade do tipo de negócio, justamente sendo para uma outra empresa, aquela empresa também tem o seu processo de compra, né? Existe um passo a passo também, existe uma autorização ali para poder aquela pessoa fazer a compra, né? Que tem que vir de uma diretoria, então tem toda uma situação ali que a gente faz essa primeira oferta ou abordagem inicial aqui, então, de acordo com o que a gente verifica que é necessário. O follow-up daí já é manter o contato com o cliente, ou seja, eu deixei a oferta para ele, virei as costas e vou esperar o cliente me ligar. Não, lembra das leis que eu falei de antes lá da aula passada? Ou seja, o cliente não vai ligar, né? Eu não posso esperar isso. Claro que ele pode ligar, né? Mas eu não posso esperar. Então, na postura do vendedor, realmente eu não posso esperar que eu vá imaginar que o cliente vá ligar, né? Eu tenho que fazer de forma ativa realmente essa ideia de fazer o contato com ele, né? E aí buscando melhorar ou aproximar o seu relacionamento, principalmente para buscar apresentar melhores argumentos de venda, né? Em momento próprio para isso. Então aí que tá. Então vai ter momentos que eu vou apresentar mais argumentos, ou momentos que vão ser só de relacionamento mesmo, né? Um pouco de conversar de assuntos aleatórios, né? E que são de relacionamento assim até como se fosse entre amigos, né? E é bem por aí, porque a questão do relacionamento aqui, ou manter contato, né, a gente tem que entender também, né, o perfil do cliente para saber qual é o caminho que é mais adequado para esse cliente. Se a gente não sabe, se a gente não tem noção, se a gente não tem experiência, a gente vai lembrar da batalha naval, não esqueça, né? Então a gente tem que fazer realmente atirar bombas ali, né, ver o que vem, o que acontece, qual é a relação, o que o cliente responde para nós, né, para a gente poder saber que caminho a gente vai seguir nesse processo também do follow-up. Tá? Então a gente vai poder envolver ainda mais também, além da questão dos argumentos, né, que a gente vai buscar melhor para isso, né, vai envolver ainda mais a entrega de brindes, de repente,
tá? Ou outros meios de interação entre vendedor e cliente. Então isso aqui é também uma coisa que possa ser comum, né, para alguns tipos de negócio, outros não, né? Isso depende também aí como está pensando o marketing para trabalhar, né? Esse esquenta cliente, vamos dizer assim, né? Essa busca de esquentar negócios também passa por uma relação aqui de entrega de brindes, mas não é, às vezes, tão comum também em alguns mercados, ou jamais ocorre em outros tipos de mercado, até quando a gente fala também de uma margem muito baixa, muito justa, né, na questão do preço lá para a negociação, para fazer o negócio. E no processo, na hora da negociação, né, a gente tem que fazer o uso total das armas de persuasão, porque, gente, vender, na verdade, é isso. É persuadir a outra pessoa. Se a outra pessoa já está com desejo de comprar algo, eu vou apenas assistir, né, ajudar a compra do cliente. Isso não significa vender, já falamos sobre isso. Né? Então, vender é muito mais do que apenas fazer o processo ali de compra do cliente, é criar realmente condições daquele cliente querer o produto, né, estar convencido que aquele produto ou serviço é bom para ele, vai solucionar o problema dele, ou vai justamente atingir todas as necessidades que ele tem ali, vai resolver, vai fazer o que ele precisa, né? E isso significa o processo de venda. Isso é o processo de venda. Então eu tenho que fazer essa situação. Eu tenho que convencer, e o convencimento vem através dessas chamadas armas de persuasão, por exemplo, né? Que tem vários materiais aí na internet, como eu já disse, eu gostaria de dar um foco maior para isso, mas eu certamente vou compartilhar com vocês também alguns materiais, porque, gente, persuasão é fundamental. Não tem como venda acontecer de forma assim perfeita, mesmo no sentido assim, do cara ser considerado um bom vendedor, se ele não consegue usar essas armas de persuasão. Tá? A arma de persuasão é criar todo o envolvimento, é não deixar saída para o cliente realmente, para que ele só consiga definir que, não, realmente, tu tem razão, eu vou comprar, e ainda sai satisfeito. Né? Então, é isso. Então, tu cria uma persuasão para criar realmente condições de ser convencido, ou ser o cliente, né, conseguir, né, te dar o convencimento aí e realmente você conseguir fazer o processo e chegar até o fim da melhor forma para ambos, e especialmente para ti, né, com depois as comissões que tu vai ter por essa venda. Né? Então, como eu disse aqui, ó, é até possível deixar sem saída para fechar o negócio com você, e a hora também da definição das condições, prazo, preço, entrega, porque isso já pode até ter surgido antes, né? E é normal que, dependendo do tipo de negócio que a gente está falando, isso tenha que vir antes, como a gente já comentou também, viu o André Ortiz depois no outro vídeo dizendo, a gente está falando do produto commodities, então dependendo do ramo, o preço já tem que ter vindo antes. Mas a gente tenta ao máximo, né, tentar imaginar aí negócio que a gente possa levar para não apresentar o preço de cara, para que a gente possa realmente criar o contexto que possa levar a uma maior valorização do nosso produto, da nossa oferta especialmente, aquilo que estou ofertando para o consumidor ali, para esse possível cliente ou então já cliente, né, para que ele possa realmente se sentir seguro de fazer essa compra, tá? De fechar realmente esse processo de venda com nós. Tá? E a flexibilidade se aplica aqui também, ou seja, aqui eu tenho que ter sempre aquelas armas de flexibilidade também necessárias para vencer as objeções e fazer realmente o negócio efetivar aqui. Aqui eu não saquei objeções, tá? Mas com certeza objeções está aqui dentro, né? Eu poderia ter botado um item a mais aqui, mas faz parte do processo de negociação, já que o processo de negociação poderia já estar começando aqui no item 3, né? Então eu separei dessa maneira, mas a objeção então está aqui dentro dessas etapas que eu criei aqui para venda ativa. Tá? Claro que o fechamento também já é uma situação natural da questão final de negociação, mas o fechamento em si, depois que fechou o negócio, é ali que tem erros e problemas que podem acontecer, que podem não levar à situação efetiva, né? Não só da satisfação do consumidor, mas especialmente da coisa acontecer corretamente. Você sair lá, o faturamento, né, garantir o faturamento em cima daquele cliente para você receber essa comissão. Né? Então, o que acontece? Envolve documentos que firma o negócio, contrato, nota fiscal de venda emitida, ou seja, natural, mas essa natureza do natural, assim, isso faz parte. Nem sempre, né, a gente dá conta muito assim, de atenção para isso, e é ali que falha, ali que se cancela compras, ali que se temos problemas, insatisfação depois geradas pelo consumidor também, por um mau atendimento aqui no fechamento da compra, tá? Então, tudo tem que estar mais esclarecido aqui na negociação, e tudo que tu der aqui de realmente conversa aqui para o cliente, conversar, negociar com ele,
tu gerou uma expectativa para ele, não pode ser frustrado depois nessa expectativa, na hora de falar, dizer contato com outras pessoas para efetivar esse fechamento, né? Isso é muito importante. E o pós-venda é aguardar uns poucos dias, vamos dizer assim, né, e voltar a fazer contato com o cliente. Lógico, aí para vários motivos que a gente possa imaginar, e, né, buscando de novo um relacionamento, mas um relacionamento aqui não só de querer vender novamente, mas de realmente se colocar bastante à disposição, né, como um grande parceiro, mostrando ali que está preocupado também com o resultado, o que ele pode falar a respeito do produto, daquele processo de venda que ocorreu, se ele tinha alguma coisa que ele pode apontar que a gente poderia melhorar, né? Isso é uma bela de uma estratégia de pós-venda, a iniciar com esse discurso, né, muito mais amistoso, do que o discurso já também de oferecimento de cara de um novo produto, né, de outras ofertas e tudo mais, que faz parte do pós-venda, só que a gente também tem que pensar que o pós-venda tem que ser um momento mais agradável, né, não tão agressivo num primeiro momento, especialmente quando a gente fala de vendas mais complexas ou venda ativa aqui, né, que depende de eu convencer o cliente, de eu fazer realmente essa busca, né, do interesse dele. Agora, olhando a venda receptiva, essa exige maior velocidade, flexibilidade e atenção para o fechamento. Tá? Eu até acho que eu não falei no início lá da outra, né? A outra, ó, exige maior envolvimento e planejamento, a venda ativa, comparando aqui melhor, tá? Agora já a venda receptiva, ela exige maior velocidade, flexibilidade e atenção para o fechamento. Por quê? Porque realmente, a venda receptiva, o cliente, né, entrou em contato, e certamente ele entrou em contato, muitas vezes até existe sim esse processo, a gente tem que compreender isso. Às vezes o cliente não necessariamente entrou em contato porque ele já quer comprar, ele está fazendo pesquisa, né, contigo, ele está buscando informações, tá? Então nem sempre ele está buscando realmente já fazer a compra. Então a gente tem que também compreender em que momento a gente está nisso. A gente pode sim questionar o cliente para saber, né, se ele já está buscando, já está conversando com alguém. Né? Nem sempre isso vai dar um caminho muito certo também, né? Porque a gente dá certo poder aí para o cliente, daqui a pouco ele vai dizer assim, sim, eu estou vendo, e eu estou vendo muito, e estou vendo que eu não sei se realmente a tua proposta vai ser melhor aqui. Mas tudo bem, se ele falou nesses níveis ainda está tudo tranquilo. Mas daqui a pouco ele já vem dizendo o preço que ele está lá, que foi ofertado para ele, mas que bom, porque tu tem essa informação de cara. Então, como eu digo, né? Então a gente vai ter que lidar muito bem com essa situação. Mas essa situação aí, de já ter o primeiro contato, já buscar entender a situação do cliente também, se ele quer já logo comprar, está buscando informações, não buscou nada ainda, ou se ele já buscou informações, tá? Então essa recepção inicial também significa uma recepção, apresentação pessoal do vendedor, né, ao cliente, se colocando à disposição, né? E aí logo a gente já vai buscar o entendimento e sondagem, ou seja, aquele primeiro contato agora aqui, a gente chama dessa forma porque realmente eu vou ter que sondar aqui, né, o que realmente ele quer, o que ele está buscando, qual é a necessidade dele efetiva, né? Então, procurar entender o motivo do contato do cliente, suas necessidades e o problema real que busca resolver. Logo, a gente vai, aí sim, então, entendendo isso, né, a gente vai ter que partir logo para uma apresentação, para montar a proposta aí nesse caso, já que a venda é receptiva, ou seja, o consumidor ou o cliente ele está querendo logo uma resposta, já está querendo logo verificar né, o que é necessário ali para ele poder tomar a decisão dele, se ele compra contigo ou não, né? Então tu já tem que fazer a apresentação e negociação. Então eu já boto junto aqui esse contexto, né? E como vocês viram aqui, eu separei também esse contexto das objeções, pela importância que se tem, e normalmente na venda receptiva vem muito mais aí o cliente mais com poder, vamos dizer assim, né, para querer fazer objeções, justamente assim, querendo, né, criar desafios, dificuldades aqui para o vendedor, tá? Porque ele procurou, então é natural que ele vai vir aqui mais armado, né? Então a gente já teria que estar preparado aqui, mas a gente aí é uma questão de treinamentos anteriores aí, então, né, da nossa experiência na área e tudo, tá? Então é isso. Não adianta aqui, eu nem sei quem está ligando para mim, né? Agora, eu só um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou olhar no sistema aqui. Aí eu vou lá, vou ler o CRM, sei lá, o meu sistema, o que diz sobre o cliente. Claro que eu posso fazer isso, mas não fazer o cliente esperar, né? Então é um problema de velocidade aqui que não funciona. Então tem que ter
agilidade nisso. Eu posso até dizer, vou consultar aqui, pegar o teu código de cliente, ah, tá, beleza, então você já comprou isso, já comprou aquilo, ah, você estava querendo tal coisa, então beleza, o que você quer hoje? Né? Então, eu posso ter essa relação, mas tem que ser rápido. Né? Eu não posso criar isso como uma barreira aqui de agilidade, de capacidade de fazer bem esse negócio. Então, eu faço a apresentação do produto, eu tenho que demonstrar, sim, conhecimentos técnicos, né? Sem dúvida, segurança, o cliente, quer dizer, o vendedor passa para o cliente aqui nesse momento, né? Também dos benefícios, e normalmente já é o momento também de argumentar e persuadir o cliente para comprar. Tá? E aí a gente já vai mostrar, então, já condições e tudo que for necessário para o fechamento. Tá? Então, aqui, sem dúvida, como foi naquela parte anterior ali, né, da slide anterior, né? E aí, voltando ali, a gente tinha lá a questão de fazer a negociação aqui, botando todas as armas de persuasão. Agora, aqui, de novo, nesse contexto da negociação, eu já monto todo aqui o formato das minhas armas de persuasão para atirar essas armas e realmente criar condições do cliente estar amarrado comigo ali para querer comprar. Esse amarrado, gente, é superficial mesmo, é no sentido negocial ali que o cliente às vezes não percebe. Né? A gente está tão bem treinado, orientado como fazer isso, que daqui a um pouco o cliente realmente sai dali cada vez mais feliz de fazer e tu fez uma venda ali muito bem feita. É isso. Isso significa um bom processo aqui de negociação com persuasão. Né? E aí a gente, então, faz tudo ali para o fechamento. O que significa também? Significa que a gente agora vai ter certamente objeções. Então eu já tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado. Então é um processo de continuação da negociação que se torna mais desafiador, exige preparo e cartas na manga, eu diria assim, né? Como se fosse uma certa margem ali que eu já preparei, já tinha lá na minha cartilha, então, né, na minha estrutura realmente, de como eu devo vender, de como eu tenho que estar preparado para fazer as objeções ali, que eu já me preparei com as objeções também, como vocês vão ver quando eu falar só de objeções, o quanto isso é importante, né? Eu separei um bom conteúdo para a gente compreender melhor isso, tá? E aí a gente tem que ter esse jogo, né? Eu tenho que ter firmeza nesse jogo aí, tá? E ter muito conhecimento técnico, não somente do produto, mas do mercado também, da concorrência e tendências de consumo. O bom vendedor, ele faz isso também, ele não fala só das qualidades do produto, tá? Ele fala dos concorrentes, ele fala das lojas concorrentes, se isso for um contexto também a se falar, se é um vendedor de loja, né? Então, ele fala das tendências de mercado, né? E além de todo um aspecto aqui de negociação natural que a gente vai estar falando e fazendo aqui, como eu já comentei lá nos pilares da venda também, né? Então ele pode trazer toda uma história aqui, de realmente demonstrando o quanto ele já teve experiência também com esse produto ou serviço, o quanto outros clientes tiveram experiências positivas, que tu possa mostrar, provar para ele também. E isso aí vai dando muito poderio aí para tu vencer objeções, tá? Então é isso, né? E aí tem o jogo de cintura também para não fazer também clássicos erros, né? Que eu também vou comentar mais adiante agora, tá? Sobre a questão das objeções ali e fazer a negociação realmente te fazer tu perder força nessa negociação e daqui a um pouco até tu errar feio ali no sentido de queimar um pouco o filme também, né? Do teu perfil aí de vendedor e da tua negócio, da tua empresa ou do produto em si. Tá? O fechamento aqui a gente vai para o encaminhamento do pagamento, para o cliente não ficar com dúvidas, se sentir seguro com a compra por ele realizada. Então essa etapa também, de novo, bastante importante aqui, mas ele tem que ir lá seguro, tranquilo, e aqui na verdade não difere tanto, né, da outra, da venda ativa. Tá? O pós-venda, além de saber, né, da satisfação do cliente após a venda, é o momento também de avisar o cliente quando estiver disponíveis promoções, etc. Também a pós-venda aqui vai na mesma linha da pós-venda da outra forma de venda. Umas dicas pontuais aqui agora, tá? Que tem tudo a ver com as nossas técnicas de vendas também, especialmente depois uma técnica que eu vou falar para vocês dos 4 P's para vender, tá? Mas antes disso, vamos ver essa aqui. Venda e treinamentos. Então, vender é comunicar sim, mas não só algo que consta no manual do produto, recitando tópicos e especificações. Então, sempre é isso. A gente tem que conhecer das questões técnicas aí do produto, mas a gente não pode estar só falando das questões técnicas. Claro que vai ter clientes lá mais práticos, que também conhecimento, né?
técnico, às vezes eles estão comparando aspectos técnicos, é isso que é o benefício que ele busca, no sentido assim, que é isso que ele quer saber, e é isso que definiria a compra dele. Existe clientes sim nesse perfil, a gente tem que identificar quem são, e exatamente se é isso, não adianta ficar enrolando ali, que ele nem quer enrolação. Normalmente esse aí descobriu, esclareceu a dúvida dele técnica, e ele fica seguro, mas é muito mais do que isso, porque certamente tem a situação de um bom relacionamento, de um bom momento de compra, né, porque ele se sentir seguro em todo o processo, o que ele tem que fazer depois, né, como é que ele pode identificar tais e tais também características, né, dá toda uma segurança para ele. Entender e comunicar aquilo que gera valor para as pessoas. E exatamente o que a gente já sabe. Então, só reforçando bastante aqui, né, esse ponto, porque é isso que interessa na hora da negociação. Uma empresa que contrata vendedores deve não apenas fazer treinamentos comerciais para criar competição entre os executivos de vendas. Tá? O que acontece? Normalmente a gente está realmente criando muito equipes comerciais nessa lógica da competição. Isso não está errado ou justamente não chega a ser algo que tem que ser eliminado. Pelo contrário, tem que existir uma certa competição, mas cuidado. A competição é no sentido da pessoa realmente querer, né, se espelhar em alguém e ver que pode mais, que pode seguir e ser o campeão do mesmo em vendas. Isso é positivo, isso é legal, mas isso aí já tem que ter um grande cuidado. A cada ano que passa também, da maneira como as empresas vêm trabalhando, suas equipes, da maneira como a equipe cada vez mais qualificada ela é, né, essa competição ela nem sempre vai cair, né, de uma maneira muito perfeita, aí, dependendo da forma como tu estipulou ela ou desenvolveu ela. Às vezes a gente tem que deixar ela ao natural, a gente tem que criar um contexto para que essa competição ocorra, né, ou seja, são desafios, dificuldades, prêmios, então, né, para quem chega lá, mas não criar tanto, talvez, assim, sempre falando, relembrando da questão da competição. Então ela é necessária, ela é importante, sim, né, mas eu não posso, talvez, trazer tão forte isso, porque quando eu faço isso, né, realmente é só isso que parece que se pensa e se cria uma situação bem mais difícil, complicada para isso. Bom, e seguindo aqui, né, as companhias devem fazer treinamento para transmitir seus próprios valores, os valores dos produtos que vendem e os valores das marcas que fabricam os produtos. Tá? Ou seja, eu vou transmitir os valores, né, da minha empresa, da minha companhia, né, que estou ali representando, né, fazendo o negócio, mas eu também vou transmitir valores dos produtos, porque cada produto também tem o seu valor em si, da configuração, de como ele é, de como ele está montado, né, dos níveis de qualidade dele, mas especialmente também das marcas das empresas que fabricam os produtos, ou da marca do produto em si também, né? Então, quando eu falo dos valores do produto, também já pode ser na marca do produto e das marcas que fabricam os produtos. O vendedor não deve ter em mente somente decorebas, né, sobre o que o produto e nem sobre o produto, né, e nem serem instigados a agarrar o primeiro transuente, né, uma pessoa que está passando na rua, né, para fazê-lo comprar algo. Também é apenas uma coisa óbvia aí, né, para reforçar bem. E os treinamentos precisam tocar no coração e não apenas no bolso, precisam ser focados nos benefícios que a comunidade terá se usar os produtos ou serviços ali ofertados. Então isso vai dando um contexto também muito mais agradável aí de oferecimento do produto. E transmitir conhecimento e segurança é o principal em uma negociação, também não é uma novidade. Então essa tela aqui é exatamente para reforçar, e quando vocês fizerem o trabalho de vocês aí, né, dessa disciplina, e vocês tiverem esse desafio também com equipes de venda que vocês tiverem que gerenciar, não esqueçam também desses pontos que são os clássicos e principais. Técnica dos 4 P's para vender. É bem simples, tá? Mas é fundamental também. Também é uma outra situação que dá para se gravar e guardar, né? Ou daqui a um pouco até colar aí no mural lá da equipe de vendas. Ou seja, promessa. O que ela vai ganhar? O que essa pessoa vai ganhar? Né? O que essa cliente vai ganhar? Tá? Então, eu vou ter que deixar realmente bem orientado ali qual é a promessa que eu vou gerar no cliente. Isso passa pelas políticas comerciais do negócio definidas, né? Passa por estratégia de venda, tudo isso. Então, eu vou criar a promessa.
Depois tem esse aspecto da pintura. Essa pintura é muito interessante, porque exatamente é isso que vai gerar todo aquele contexto que muito se defende, se fala hoje em dia, né, justamente num relacionamento, num bom negócio, né, ser desenhado, desenvolvido, que a pintura é justamente fortalecer o lado emocional e não apenas o racional dos negócios, né? E aí eu vou conectar emoções. E muitas vezes não é só o lado emocional do produto em si, mas é dessa relação em si, né, que a gente conecta emoções e aí cria todo um formato mais agradável de negociação, né, de a pessoa realmente compreender aquela situação daquela oferta ali, então como o valor daquela oferta e tudo mais vai dando outro sentido ali também. A prova. A prova é algo básico também, fundamental, às vezes a gente não precisa de forma tão forte, né, trabalhar isso, dependendo do tipo de produto, ramo, negócio e tudo mais, mas ainda assim, quando tu tem uma prova, tu tem um potencial muito maior, tu tem um poder muito maior de convencimento. Então tu tem que trazer exemplos, histórias que provam, isso faz parte do beabá, do básico aí dos negócios. E o pedido, né, e aí no final realmente a gente tem que estar fazendo a busca pelo fechamento, né, e aí para agir a gente até faria um fechamento assim, ó, eu dou até duas opções, né? Porque o que acontece? A pessoa, por exemplo, para vários aspectos, tem um aspecto que muito eu usei, ou muito assim, em alguns momentos que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de atender uma grande demanda dos clientes, a gente diz assim, beleza, você quer que eu entregue o produto para hoje ou pode ser amanhã? A pessoa vai me dizer exatamente o que ela quer. Tá? Se é hoje ou amanhã, ela não vai inventar outra coisa, não vai inventar, só a semana que vem. Quer dizer, claro que ela pode falar isso, né? Mas a tendência não vai ser essa. Tipo assim, e aí que tá, amanhã ou na semana que vem. Então eu vou dando opções, mas só duas opções, né? Você quer aquele produto mais barato ou mais, né, com mais qualidade, só que é um pouquinho mais caro? Então a pessoa também vai ter que se definir ali, né? Ela não vai ter a opção de dizer não quero nenhum produto, tá? Se também só estiver falando de preço, então você quer a questão de condições, por exemplo, você quer parcelamento de 12 vezes ali com juros ou à vista sem juros? Né? Então, é exatamente dar um caminho, né, para fechamento. Eu faço esse pedido, eu estou fazendo a técnica clássica também de busca do fechamento ou do melhor fechamento também, no sentido de que não crie alternativas ainda dentro da negociação, né? Eu não crio alternativas da pessoa cair fora ou deixar, né, uma maneira de escolher aí o negócio não acontecer. Dicas gerais agora no sentido do foco no cliente. Né? Se você, vendedor, percebe que seu produto não vai fechar adequadamente o ciclo do processo de venda, né, que seu produto ou serviço não vai resolver o problema do cliente, pare a venda, não venda. Tá? Então isso é muito importante. Né? Muito importante. A gente não pode vender coisas depois para a gente se incomodar, para dar problema, né, para o cliente reclamar, para achar uma qualidade horrível, coisa e tal, porque às vezes a gente não tem aquilo que o cliente quer ou precisa, ou com a qualidade que ele busca, e aí eu vou enganar ele? Então, esse fato aqui é crucial, é clássico. Claro que vai vir momentos de estratégia, vai vir momentos de situações que podem romper um pouco aqui com essa situação, mas isso é um risco muito grande, muito elevado, empresas fazem, né, mas não é o caminho adequado, porque a gente está fazendo aqui uma venda nada, vamos dizer assim, né, sustentável. Né? A gente está criando uma situação, às vezes, de realmente acabar com a tua reputação. Tá? Então, não faça isso. Tá? Não é jamais recomendado isso daí. Tenha sempre todas as informações na mão sobre o cliente, sobre o seu histórico de relacionamento, necessidades, anote tudo, não esqueça de relacionar algo em cada contato. Então, uma regra básica, né, da técnica de venda aqui é realmente tu ter os dados na mão do teu cliente e de todo o histórico. Ou acessa lá o CRM da empresa, o sistema que ela tem a respeito disso, né, da busca de relacionamento, de como é que faz, todo um histórico de compra, de venda, enfim, de tudo que se faz com o cliente, de visitas que ele já teve, do que já ofertou para ele, né, o que ele respondeu para ti. Por exemplo, na área da saúde, daqui a pouco a pessoa está buscando alguma coisa, né, e daqui a pouco a pessoa disse assim, mas a minha esposa estava mal, não sei o que, teve que se operar, ou vai se operar amanhã, vai se operar semana que vem. Né? Então, tu tem que ter essa informação daqui um pouco, e tu vai falar de novo com o cliente outro dia,
tu vai buscar essa informação, tu vai dizer, ah, tua esposa ficou bem, como é que foi lá? Quer dizer, então tu cria todo um envolvimento muito mais próximo, mais amigo, mais amistoso, né? E adequadamente isso significa uma boa relação, né? Então é óbvio que isso aqui jamais tu pode deixar né, despercebido ou deixar passar, tá? Troca informações e compartilha experiências com seus colegas e gerência e diretoria, tá? O que acontece aqui é justamente nesse sentido. Tipo, tu ficou com uma informação só para ti, né? Além de ficar muito fechado, isolado e não ser bem visto, certamente um profissional dessa forma, né? Tu compartilhar, além de ser melhor visto na equipe, você ainda tem a condição, né, de conseguir buscar mais informação, de conseguir mais argumentos, de conseguir novas ideias, né, de como fazer todo o seu desenho aí, preparação para um novo negócio, para um novo cliente, tá? Então, exatamente isso. Verificar também a satisfação do cliente, não só com os produtos vendidos, mas também com o seu processo de venda e todos os detalhes necessários que tenham impactado em cada negócio. Então, são as dicas básicas aí, né? Claro que isso aqui muito a ver com a pós-venda, né? E que a gente precisa ter, né, quando a gente está falando que a gente está focado no cliente, buscando realmente a melhor venda para justamente a solução daquilo que ele quer, do que ele precisa, e não fazer de qualquer jeito, e aí a gente simplesmente diz para ele, não, realmente não consigo te ajudar, o meu produto aqui não vai te agradar e tal. Então você está ciente que não vai te agradar, se o cara quer comprar, compra, mas tu deixa, né, ciente para ele todas as limitações, ou problemas, ou dificuldades que ele possa ter com o produto que ele está comprando. Né? E existe isso, a gente sabe, então tem que ter pelo menos esse perfil aí também. Agora vamos lá. Agora esse item aqui já é o item final que eu queria dar para vocês aí, de orientação. Tá? É um item um pouquinho mais extenso agora, mas é um item fundamental. Eu quis separar ele então, para essa aula já, e justamente esse ponto, né, das técnicas aí, do processo de venda, talvez o principal ponto, né, para eu poder expandir um pouco melhor a conversa com vocês. Então, primeira coisa, normalmente a primeira objeção do cliente é falsa. Tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, como assim? Como assim falsa? O que acontece? Porque normalmente é uma desculpa. Tá? Ó, e aparece isso porque ele ainda está com dúvidas ou inseguro com essa compra. Tá? Então, se ele está falando uma objeção, normalmente a primeira objeção é falsa. O quê? O que significa isso? Na verdade, não é uma objeção. É alguma coisa que ou não é verdade mesmo, ou se é verdade, é apenas um impedimento. E nós vamos entender também o que significa isso. Tá? Porque, na verdade, a objeção real é aquilo que significa, como eu estou falando aqui, ó, e precisamos descobrir a real objeção do cliente, no sentido do que realmente impede ele de comprar ou impede de ele de decidir, né, pela compra. Tá? Então, dele poder decidir pela compra. O que ocorre é que o cliente tem alguma dificuldade, algum problema. E realmente esse impedimento aqui pode significar uma situação que impossibilite que ele compre mesmo, tá? E não seja possível. A objeção real, muitas vezes é uma objeção que a gente pode vencer ela. Quando a gente fala de um impedimento, o impedimento ou é uma coisa que realmente foi inventada, ou um impedimento real. E aí sim, o impedimento real, aí a gente está falando de uma situação um pouco mais difícil de vencer, ou invencível, vamos dizer assim, que não é possível vencer. Ou então, como alguns autores mesmo falam, é a chamada objeção real, né, que não tem como resolver. Tá? Então, é essa situação. Temos que prever antecipadamente as objeções possíveis e preparar a defesa para cada uma. Vamos pegar um exemplo, então, né, de várias objeções aqui. Tá? Situação hipotética. Vamos dizer que o cara quer comprar um carro novo, ou você é um vendedor, né, de carros 0 km. Perfeito? Então, vamos pegar alguns exemplos aí que podem surgir de objeções. Tá? O que o comprador pode dizer para o vendedor? Ah, minha esposa me criticaria se eu comprasse um carro desse. Ou se eu comprasse um carro novo. Enfim, né? Tanto faz. Outra objeção. Uma nova parcela para pagar todo mês? Não. Ele não vai querer, né, criar uma nova parcela lá, né, comprometendo mais o seu orçamento, né? Mais uma parcela para pagar todo mês. Quer dizer, então ele dá isso como uma objeção. Não tenho crédito. Isso é uma objeção também muito clássica, tá? Difícil também daqui a um pouco de resolver se a situação do cliente for um pouco mais complexa nesse sentido mesmo.
muitas vezes ele nem sabe essa história do não ter crédito aqui, como tem outros caminhos, né, outras instituições de crédito que podem realmente poder facilitar o crédito para ele, ele passa a ter o crédito, né? Eu não deveria gastar com supérfluos. Muito também possível, claro que ele pode não falar nesses termos, dessa forma aqui, né? Mas ele pode ir para essa linha aqui de objeção. Não estou satisfeito com o meu carro atual. Quer dizer, estou satisfeito, né? Claro que se não estou, ele nos deu, né, um brinde aqui de um argumento para a gente poder garantir para ele, né, os benefícios de um carro novo. Mas nesse caso, se ele está satisfeito com o carro atual, aí o que tu faz? Né? O próximo slide vocês vão ver aí como é que a gente vence objeções. Existe uma regra bem simples, e eu vou dar alguns exemplos e vocês vão perceber o quanto isso é possível. Tá? Eu quero viajar para o exterior no final do ano. Certamente, se ele quer viajar, ele vai gastar mais dinheiro e aí, enfim, vai criar uma série de dificuldades, problemas também, né? De ser possível ter o recurso lá para comprar o carro. O seguro é muito caro, tá? A manutenção é cara. O valor de revenda é ruim. É muito grande o carro, né? Ou é muito pequeno o carro, tá? Não me proporciona status. Também, talvez não nesses termos aqui, nessas palavras a pessoa use, né? Mas alguma coisa ela vai, né, desviar aqui para criar um contexto que dê para entender nesse sentido. Já tive essa marca e não gostei. E não a cor, ou a roda, ou aquele outro acessório que eu queria. Tá? Então a pessoa simplesmente não quer de algum acessório, de alguma característica, a pessoa não quer. Né? Então eu tenho que verificar, né, de que maneira eu posso contornar isso. Beleza? Bom, então a dica aqui que eu queria dizer para vocês, e agora poder dar melhor argumentos aí, alguns exemplos, tá? É o seguinte: sempre responder a objeção com uma pergunta. Vamos lá, já vou dar um exemplo e vou dizer mais. Ó, sempre inicialmente concorde com a manifestação ou argumento do cliente. Isso permite discordar habilmente sem iniciar uma discussão. Tá? Vamos dizer que a pessoa disse assim: a parcela é muito cara. Mas, meu amigo, quanto que seria uma boa parcela para você? Né? Então a gente tem que criar essa situação, porque na verdade a gente criando um argumento como esse, uma conversa como essa, que eu estou fazendo uma nova pergunta para essa pessoa, né, o que significa? Eu estou entendendo melhor também outros motivos, né, que seriam as objeções mais ocultas ali, né, as mais reais, né, que é dele para a gente entender. E daqui um pouco a gente consegue também criar maneiras de compreender que aquele tipo de carro não é o carro para ele. Se ele precisa de uma parcela mais barata, a gente precisa buscar um carro mais barato, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Aqui, deixa eu ver. O seguro é muito caro. Bom, essa situação do seguro é muito caro, né? A gente precisa compreender várias coisas ali, né? Ele precisa pensar. Outra coisa que também muito ocorre, né? Quando a gente percebe que o cliente não quer por tal motivo, será que o seguro realmente é o real motivo? Né? Já começa por aí. Tá? E a gente pode perguntar para ele: tá, mas isso realmente seria um motivo para você não querer comprar o carro? Entende? Já fez uma pergunta para ele, né? Já criou aí um desafio para que ele tenha que responder a respeito disso. Tá? Então a gente já quebra completamente essa objeção dele. Tá? A pergunta sempre vai ter o poder de quebrar a objeção do cliente. Sempre. Tá? Isso é regra. Já foi provado isso daí. Tá? Outra coisa que a gente vai sempre analisar é o seguinte: se ele sai com uma que não está escrita aqui, por exemplo, que é clássica também. Ele diz assim: eu preciso pensar. Eu vou precisar analisar isso daí. Eu não sei agora, vou ter que pensar. Quer dizer, se ele falou que não sei, quer dizer que ele está te dando chances ainda. Então ele está querendo, apenas ele não está seguro ainda, ele não está certo ainda, ele tem algumas dúvidas ainda. Tá? Se ele precisa pensar, na verdade isso não significa uma objeção. Né? Isso não é uma objeção real. Tá? Então essa é apenas aquelas mentirosas objeções, ou justamente da objeção clássica, para a pessoa manifestar para o vendedor que ainda está em dúvida, que ainda não está seguro com essa compra. Né? Então você tem que trazer aí novos elementos para fazer isso virar. Tá?
E precisamos daí questionar, então, por que ele precisa pensar ou analisar, né? E realmente questionar muito isso, porque o que mais tem ali? Ele vai ter que trazer para nós. O que mais ele deixou com dúvidas ou, né, criou a sua situação aí? Porque se ele não, no momento que ele fala que tem que pensar, precisa analisar, ele está com dúvida. Ele só não falou essa palavra, estou com dúvida, né? Ou ele falou a palavra não sei, é a mesma coisa que responder para nós, estou com dúvida, né? Então eu tenho que garantir que a gente vá vencer todas essas dúvidas do cliente, né? E aí a gente buscando esse motivo, que pode ser alguma coisa, a gente tenta descobrir essa tal da alguma coisa, o que é isso, né? Essa alguma coisa que é a objeção de verdade do cliente, tá? Essa que vai ser a objeção de verdade. Então, gente, com esses exemplos aí, né, com essas questões aí, tá? Vou encerrando a aula de hoje. E nesse caso, vocês se tiverem dúvidas, vou deixar um fórum ali para tirarem dúvidas, tá? A respeito do trabalho. Basicamente é isso. Vocês apenas têm que realmente manifestarem o que vocês acharam, então, né, dessa questão do desenvolvimento do trabalho, as condições para vocês fazerem o trabalho, como é que tá, deixar algum comentário, tá? Então é apenas um fórum para deixar algum comentário sobre essa aula, especialmente sobre o trabalho, que é o nosso foco principal, assim como estava o nosso plano já que apresentei para vocês na aula anterior. Valeu? Abraço aí, boa noite, obrigado.